O tema da palavra, o sacrifício perfeito. Será que existe um sacrifício perfeito? Vamos estar vendo isso agora, aqui nas Escrituras, amém? No entanto, eu sou muito curioso. E eu fui lá perguntar para o Google, né? O significado da palavra sacrifício. Sacrifício, originário do latim sacrificium, tornar sagrado. Designa o ato de oferecer algo precioso, bens, animais ou a própria vida, a uma divindade, simbolizando renúncia, adoração ou propiciação. Modernamente refere-se a privações, esforços intensos ou abandono voluntário de algo em benefício de outrem ou de um objetivo. E, se falamos em sacrifício, temos que falar em pecado. Não existe o sacrifício, existe por conta do pecado. E aonde se originalizou o pecado? Né? Quem sabe? Aonde ocorreu o primeiro pecado? Não. Exatamente. E a gente vai estar lendo um pouco aqui agora, em Isaías 14, 12 e 15. Está aqui. Deficiência total. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você dominava as nações, foi derrubado no chão. Próximo. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá, longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Temos que ler também Ezequiel 28, 12 até o 18. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto: você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázios, beril, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas, granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. Em algumas versões, das pedras afogueadas. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso, guarde essa palavra, por causa da sua beleza, e a sua forma
o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Aqui se trata, fala de Lúcifer. A palavra aqui se refere ao rei da Babilônia e fala de Tiro, mas ele usa isso como uma figura de linguagem, se eu tiver certo, tipificando Lúcifer. E o que aconteceu? Ele foi orgulhoso, né? Ele foi tão orgulhoso que começou a fazer o mal. E ele não queria nem ser Deus. Ele queria estar acima dele. E por isso ele caiu. Como diz ali, como conta o texto, que Deus o puniu. E ele hoje é o anjo caído. E ali o orgulho, né? Que fez o quê? Fez com que ele fosse desobediente. Ele desobedeceu a Deus. Ele foi criado para um propósito. E se orgulhou tanto, e se sentiu o maioral. E esse orgulho fez com que ele caísse em desobediência. Indo um pouco mais à frente, nós vamos ver mais uma vez o pecado em Gênesis, com Adão e Eva. Em Gênesis 3, 1:4. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizéssemos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. A cobra, em Apocalipse fala antiga serpente, que foi lá seduzir o homem para que cometesse o pecado, na verdade, só potencializou o que já estava no coração da mulher. Porque aqui no texto vai dizer que, quando a serpente pergunta à mulher, a mulher diz que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore que eles não podiam comer o fruto. Mas, na verdade, quando Deus relata a criação do jardim, ele coloca no meio do jardim a árvore da vida. No texto, vai dizer que Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Mas o meio só existe um. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se eu estou no meio, ele só pode ser ocupado se eu sair dele. Se eu não sair, ele não pode ser ocupado. Aqui é o meio. Se tiver alguém aqui do meu lado, está no meio? Não. Só vai estar no meio se eu sair do local exato onde é apontado o meio. Se eu sair, outra pessoa pode ocupar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Porém, a mulher, ela, quando relata a serpente, ela fala que a árvore que está no meio do jardim é a árvore
do conhecimento do bem e do mal, porque no coração dela, ela já desejava aquela árvore. Porque como que eu vejo algo, eu não sei vocês, mas às vezes, eu falando de mim, quando a gente deseja muito uma coisa, como é que é? Que eu quero aquilo ali, um bem material, por exemplo. Né? Você fica pensando naquilo, você quer conquistar aquilo, e às vezes nós colocamos a prioridade para conquistar aquilo. E nós colocamos aquilo como um alvo, como um objetivo. Mas quando eu não tenho a intenção de algo específico, eu vejo claramente. Então eu vejo as coisas no seu lugar. Porém, se eu desejo algo, tá? Eu vou entender o quê? Que ela já desejava aquela fruta. Na verdade, a serpente, ela fez o quê? Ela potencializou o que estava dentro da mulher. Porém, existia uma ordem. Porque eu posso desejar, nós desejamos, mas se há uma ordem, não faça, o que eu devo fazer? Obedecer. Eu posso desejar, eu vou desejar, mas eu tenho que controlar o meu desejo. Quando eu controlo o meu desejo, eu não cometo o pecado. Porque eu obedeço. Lúcifer se orgulhou, era orgulhoso. Porque era muito bonito, o mais belo entre os anjos. E aquilo trouxe muito orgulho para o coração dele. Mas se ele falasse, eu sou o máximo, mas também não sou nada. Porque eu fui criado pelaquele que pode todas as coisas. Pelaquele que pôde me criar e pôde me descriar. Que pôde me dar a vida e pôde tirar a vida. Quando nós reconhecemos isso, nós colocamos Deus no centro. E quando colocamos Ele no centro, nós obedecemos. Porém, aqui vai relatar que a serpente falou ali com a mulher e, por consequência, a mulher comeu do fruto e ainda veio dar para o seu marido, para o Adão. Come aí, Adão, também, pô, não me deixa sozinho nessa, não. Enfim, ali aconteceu a desobediência do homem para com Deus. E comeram do fruto, e Deus veio, porque Deus, como relata a palavra, ele passeava no virar da tarde no jardim. E conversava e falava com o homem. E Deus veio e chamou por Adão. E Adão se escondeu porque teve vergonha. Vocês conhecem esse texto? Todo mundo aqui é crente, já leu essa parte, amém? Amém. E ele ali se escondeu e tem todo aquele contexto onde Deus ali ele faz o primeiro sacrifício. Foi feito por Deus, porque diz que Deus cobriu o homem com pele de animais. Então ali houve o primeiro sacrifício. E simbolizando que Deus cobriu a vergonha do homem. Porém, a consequência do pecado fez com que eles fossem expulsos do jardim. Mais adiante, nós vamos ver a consequência também do pecado, com Caim e Abel. E a palavra conta que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E ele trouxe dos frutos da terra. Abel, ele trouxe do seu rebanho o melhor. E ofereceu em sacrifício a Deus. E eu, passando por esse texto, eu fui pensando comigo. Como que Abel teve a ideia de fazer um sacrifício? E eu pensando comigo, com certeza Adão e Eva contavam para os seus filhos a história.
relatavam tudo o que aconteceu e o porquê eles estavam ali. E o melhor de tudo é o seguinte: creio eu que até com Deus ele conversava. Porque Deus não abandonou eles quando eles saíram do jardim. Deus continuou falando com eles. Deus continuou, porque aqui diz que Deus pergunta para Caim: cadê o seu irmão? Ué, se Deus perguntou é porque tinha um diálogo. Ou Deus só apareceu naquele momento, naquele acontecido? Não. Já havia um diálogo, ainda tinha um canal aberto com Deus. Deus ainda tinha expectativa na humanidade e ali ele ofereceu um sacrifício, ou seja, ele imitou a Deus. Talvez Abel tenha pensado assim como Deus fez o sacrifício dos animais, eu também vou fazer esse sacrifício aqui, me arrependendo dos meus pecados, trazendo remissão para mim, para minha família, para minha casa. E ele ali ofereceu aquele sacrifício a Deus e Deus recebeu o sacrifício dele. Só que o irmão, tomado por inveja, porque Deus aceitou o sacrifício dele e rejeitou o sacrifício de Caim. É porque um era melhor que o outro? Não. Não se trata do sacrifício, mas se trata do seu coração no momento em que você oferece. A palavra de Deus diz que quando você tem uma oferta, mas você tem um problema com seu irmão, que você deixa no altar e vai se resolver com seu irmão. Depois você entrega a sua oferta. Isso é muito sério. O estado em que se encontra o nosso coração, isso é muito sério. Muitas coisas acontecem que a gente fica triste, chateado, às vezes a gente se revolta com algumas injustiças. E será que Deus não está vendo? Mas a sua reação é que vai determinar o que vai acontecer a seguir. Porque se o meu coração está com mágoa e tristeza, e eu ainda assim insistir, o resultado ele vai ser cada vez pior. Mas quando eu decido entregar o meu coração a Deus, quando eu decido, porque não é por querer, amém? Às vezes a gente não quer. E aí? Mas é por obediência. Eu falo assim: Deus, eu não quero, mas eu vou te entregar. Porque eu não quero mais isso, e sei que se eu ficar assim vai piorar cada vez mais. Então eu preciso te entregar o meu coração. Quando você entende isso de verdade e decide, porque é difícil decidir, aí Deus faz, Deus age na sua vida, na minha vida. Amém. E aqui, em Gênesis, aconteceu ali, onde eu relatei aqui o segundo sacrifício. E naquele tempo Deus ainda andava com o homem, ainda falava diretamente com o homem. Porque ele teve todo aquele diálogo ali com Caim. Porém, Abel, naquele sacrifício, ele queria mais intimidade com Deus. Mas, seguindo a história, nós vamos encontrar uma humanidade que começa a evoluir, mas os relatos a gente vai encontrar sempre de maldade no coração do homem. Na época de Noé, existia muita maldade, por isso Deus decidiu acabar com a raça humana e quis fazer ali de Noé, e Noé constrói a arca, todo aquele contexto que vocês conhecem e tudo mais. Logo depois vem Abraão, Deus encontra um doido, com 70 anos Deus fala para ele: ei, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Isso é fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. E Abraão vai e segue ali com Deus e muitas coisas acontecem. Abraão também vacilão, pecador, pisador de jaca. Também acontecem muitas coisas ali.
Abraão, com Isaac, com Jacó. E aí vem o cativeiro no Egito. Vem o cativeiro e ali o povo fica escravizado por 430 anos. Gerações e gerações se passaram, mas existiram homens e mulheres de Deus que não deixaram morrer a história e nem a confiança em Deus, porque iam passando de pai para filho, de pai para filho. Mas muitos ali se corromperam, porque adoraram outros deuses. Davam ofertas e sacrifício a outros deuses. Imagine o coração de Deus. Triste com tudo aquilo que estava acontecendo, mas Deus, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o povo, naquela escravidão, e ali clamar ao Senhor, e Deus manda Moisés. Deus manda Moisés, e ali acontece todo aquele contexto, as pragas do Egito, e Deus mostra todo o seu poder contra o Egito e destrói praticamente o Egito. E o povo vê com os seus olhos tudo aquilo que Deus fez. Mas o povo ainda se corrompeu. Ainda assim, muitos se corromperam. Muitos, no meio de tudo aquilo, desobedeceram, adoraram a outros deuses. E ali o povo vai para o deserto e Deus forma ali o seu povo com as leis. E Moisés ali, Deus dá a Moisés a instrução de tudo e de como seriam feitos sacrifícios, a construção do tabernáculo. E naquela ocasião, todo ano, o sacerdote, ele fazia um sacrifício para a expiação do pecado do povo. Né? Tipo, a gente peca o ano todo, no final do ano chega lá, dá um sacrifício, está perdoado. Tem mais um ano aí para pecar de novo. E o povo pecando de novo. Aí passava um ano, chegava lá e era sempre aquela história. Mas se a gente se atentar na palavra, é sempre assim. O povo anda com Deus, daqui a pouco se esquece, abandona Deus. Anda com Deus, se esquece, abandona Deus. Isso lembra um pouco nossa vida, né? Quando está tudo bem, a gente esquece. Quando está tudo mal, meu Deus! Ai, me salva, Senhor! Quando está tudo bem, estou muito cansado, não vou no culto hoje. É assim, eu sinto isso também. Isso acontece comigo. A espada de Deus ela é mais afiada que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e medula. A palavra ela corta aqui, corta aí. A palavra, a pregação é para mim, é para nós. Deus fala com todos. E esse é o bem da verdade. O bem da verdade é que nós, como povo de Deus, precisamos acordar. Nós, como povo de Deus, precisamos levar mais a sério as coisas de Deus. Precisamos levar mais a sério a vida com Deus. Porque não tem outro caminho, as coisas só vão acontecer na nossa vida se você orar e colocar diante de Deus. Mas com um coração puro e entregue a Ele. Não adianta eu orar, Deus ajuda, me livra do inimigo, mas estou com um coração negro, mau. Nós somos vacilão, pecamos. Mas reconheço o meu erro, o meu pecado. Eu falo, Deus, me livra de mim mesmo. Me livra do homem mau que há em mim. Porque se eu deixar, ele vai acabar comigo. O nosso desejo, a nossa vontade vai contra a vontade de Deus. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Quem sabe é Deus. E não tem conversa. Não tem outra ideia. Daniel, mas... Não tem. Nós não sabemos o que é melhor para nós. É essa verdade e ponto. Ninguém me convence do contrário.
Deus é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Porque a palavra diz, quando a gente obedece, o que acontece? Tudo vai bem. Mas quando desobedecemos, deu ruim, tudo vai mal. Tudo vai muito mal. E o povo conquistou ali, quando estava na presença de Deus, no deserto. Deus falava, vai, faz isso. E eles iam e guerreavam e venciam exércitos mais preparados. E eles ali não tinham ainda armaduras, armas, mas venciam aqueles exércitos. Por quê? Porque era o Senhor que lutava a batalha do povo. E o relato ali é de quando no meio do povo, no meio do arraial, tinha alguém capenga, o que acontecia? O povo perecia. E Deus falava com Moisés, falava com Arão, e ali eles se consertavam e seguiam adiante e foram conquistando toda a terra. Só que se misturaram com outros povos, tinham outros povos ali. E o povo conquistou a herança de Deus, que Deus prometeu a eles, a terra prometida, né? E ali a história conta que dali o povo tinha juízes que julgavam a causa do povo e tudo mais. E eles pedem, só que eles, em um determinado tempo, pediram um rei. O povo queria um rei. Eles queriam ser igual às outras nações que tinham o quê? Um rei. Só que quando eles falavam isso, sabe o que acontecia? Eles estavam rejeitando o verdadeiro rei. E quem era o verdadeiro rei sobre eles? Que eles não reconheceram. Por quê? Porque eu quero um rei, um homem, que reine sobre nós. Queremos um homem que reine sobre nós. Queremos ser iguais às outras nações. Ei, você não é igual a todo mundo. Vocês são homens e mulheres de Deus. Não tem como ser igual. Quando levantamos a mão e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser igual. Nós não somos iguais. Nós somos separados, somos povo de Deus. Ah, Daniel, mas os outros são filhos de Deus também. São, mas nós somos separados. É o que Deus fala, não sou eu que falo isso. Se eles levantarem a mão e aceitar também serão. Mas se não fizerem isso, nós temos um relacionamento, mas aliança, não tem como ter aliança com quem não professa a mesma fé que você. Ah, como assim? Não tem. Eu respeito. Convivo. Tenho diálogo? Tenho. É claro. Nós vivemos em sociedade. Mas aliança, ter aliança, não tem como. Quando temos aliança com Deus, não podemos ter aliança com quem professa outra fé. Ponto final. Não tem que discutir, respeitamos. Ah, mas e as outras religiões? São as outras religiões. Respeito, falo mal? Não. Não preciso falar mal de outras religiões, eu só preciso continuar minha aliança com Deus. E vigiar para não ter aliança, para não se aliançar a pessoas que vão fazer você perecer. Porque aqui na época de Moisés, muitos povos queriam vir fazer aliança com o povo. Mas ali Deus já tinha determinado, não faça. O estrangeiro do outro povo podia vir, podia. Mas quando ele vinha, ele tinha que aceitar o Deus de Israel, aceitar os costumes do povo de Israel. E não o contrário. Ah, está chegando aqui um moabita. Ah, chega para cá, moabita. Como é que é lá? Ah, vamos fazer igual faz lá em Moab. Não, negativo. É você que tem que se adequar ao povo de Deus. Renegar os deuses falsos e adorar ao Deus verdadeiro.
que só é um. O povo pediu um rei. E Deus deu um rei para o povo. E com isso, o povo sofreu muitas cargas pesadas, passou por muito sufoco porque queria um rei. O primeiro rei foi Saul. E Saul foi advertido a não desobedecer a Deus. Saul foi advertido a seguir no caminho de Deus, a fazer aquilo que Deus determinava, porque Saul era a representação de Deus aqui para cuidar do povo. O rei, ele foi estabelecido para cuidar do povo, assim como Deus cuidava. Mas com o tempo, o que aconteceu? Saul se corrompeu e desobedeceu. Desobedeceu por quê? Porque Deus deu um comando a ele: vai, destrói aquele povo, mata todo mundo, desde o menor até o maior, gado, ovelha, tudo, destrói tudo. E eles foram. Chegou lá, matou todo mundo. Mas os boizinhos gordos trouxe para fazer uma picanha, um churrasquinho. Trouxe as ovelhas, trouxe todo o gado. Não, deixa isso aí, vamos trazer. Traz isso com a gente. E ainda trouxeram o rei, que era para ser destruído também. Porém, Deus já estava falando com o profeta, Deus já estava falando com Samuel. Tudo que Saul estava fazendo, que ele já tinha desobedecido. E o profeta, ele vem para falar com Saul. Vamos ler esse texto? Em 1 Samuel, Samuel 15. 1 Samuel 15, 10. Eu acho que é isso. Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso a noite inteira. Orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. O profeta ainda intercedia por ele, hein? Próximo. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe. Samuel: eu obedeci às ordens do Senhor. Estava falando que obedeceu às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Deixa pausado um pouquinho aqui. Vocês entenderam aqui no texto? Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor. Vamos pegar. Se ninguém falar nada, se demos bem. Mas quando o profeta chegou, não, nós pegamos para dar para Deus.
Ei, Deus mandou matar, rapaz. Como é que você pega para dar para Deus? E às vezes a gente fala assim, estou fazendo para Deus. Deus mandou você fazer? Deus mandou? E o pior de tudo, nesse texto, o Deus de você. Eu não sei se essa tradução está correta, mas dá a entender que o Deus não é do rei não, do Saul não, é dele, do Samuel. Só porque ele já tinha rejeitado a Deus e desobedecido. E destruímos completamente o resto, ou seja, destruíram tudo e trouxeram aquilo ali. Próximo. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Ele perguntou. Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Às vezes a gente costuma dizer, né, porque Deus transforma a maldição em bênção e tal, e às vezes a gente se agarra a algo ali que Deus já desprezou, já amaldiçoou e a gente está agarrado. Não, porque eu sou homem ou mulher de Deus, Deus vai abençoar isso aqui. Não, Deus já amaldiçoou aquilo. Se a gente estiver atento à voz do Senhor, Ele vai falar com a gente. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor Deus de você. Só uma pausa. Já passou para o próximo? Pode passar para o próximo. Ele queria fazer um sacrifício, mas um sacrifício de tolo, que Deus não pediu. E ele pensa assim, eu vou sacrificar isso aqui. Mas Deus não pediu isso para ele. Deus deu outra ordem para ele. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. E aqui Deus rejeitou Saul como rei. Porque ele quis fazer a vontade dele e não procurou andar na vontade do Senhor. Se seguirmos para frente aqui, vamos ver muitos relatos de homens que tentaram fazer a sua vontade dizendo que era a vontade de Deus. Vamos ver relato do povo seguindo a Deus, se corrompendo, seguindo a Deus, se corrompendo. Ora está bem, ora está mal. Quando a gente vai para os reis, a gente vê lá no início. E reinou o rei tal por tantos anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E reinou o rei tal tantos anos, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Reis derrubavam altares, restabeleciam
o altar do Senhor, outros derrubavam do Senhor, restabelecia outro. E nisso o povo andava dessa forma, em desobediência. Mas caminhando para o final, eu quero falar sobre um sacrifício que valeu por todos os outros sacrifícios. Deus, diante de tudo isso, ele já tinha a promessa que enviaria um Redentor, que enviaria um Salvador. E em Lucas 23, 26, diz assim: então os soldados levaram Jesus no caminho. Eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Alguns estudos dizem que essa época era a época da Páscoa em Jerusalém. E alguns estudos a respeito de Simão Cirineu dizem que Simão ele estava indo para a cidade para participar do sacrifício. Ele vinha de longe, porque assim, era todo o povo. Todo ano eles peregrinavam das cidades distantes e vinham para Jerusalém para participar do sacrifício. E talvez Simão, ele colocou lá no coração dele, está chegando o dia, preparou a sua melhor veste, né? Preparou a sua melhor veste, está chegando a hora, é hora de ir a Jerusalém, oferecer o sacrifício ao Senhor, participar da aspersão, participar do sacrifício. E ele talvez vinha ali pelo caminho, apressado ou não. Talvez, eu quero acreditar que ele era pontual, assim como nós somos, começa o culto na hora certinho. E ele estava indo lá e de repente no meio do caminho, ele se depara com uma situação inusitada. Algo que ele não esperava. Afinal de contas, ele estava com toda a expectativa de participar de um sacrifício perfeito, onde havia um sacerdote determinado por Deus para fazer aquele ato, para a remissão dos pecados. Só que ele se depara com aquela situação. Eu não sei dizer realmente como era lá, mas eu sei que em alguns estudos eram umas ruas pequenas, umas vielas, onde estava passando. Então eu acredito que ia Jesus ali e caiu com a cruz, como diz a palavra, e talvez ele vinha de uma rua, e quando ele virou, ele deu de cara com aquela situação. E quando ele se depara com aquilo ali, talvez ele falou assim: deu ruim. Como é que eu vou passar aí agora? E para completar, o soldado: ei, você aí, vem cá, anda! Pega essa cruz aí para ajudar esse homem, anda, pega aí. Ele, E como diz a palavra, ele pegou aquela cruz e carregou. Ele não sabia, mas ele estava participando do verdadeiro sacrifício.
Ele estava participando de um momento ímpar, da conclusão de uma promessa de Deus, que enviou o seu filho para morrer por nós, por causa daquilo que a gente fez, por causa do nosso pecado. Que a gente peca e depois, com a cara mais deslavada, continua pecando, continua falhando. Mas Ele nos ama. Porque quando entregamos o nosso coração, quando empenhamos o nosso coração a Ele, quando colocamos o nosso coração à disposição dEle, e quando obedecemos, a nossa vida ela é transformada. Ela é transformada. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele veio e morreu por nós na cruz. E ali aconteceu um sacrifício, um único sacrifício, que depois desse não tem mais nenhum. Foi pago, você está pago. Você está pago. Você não deve nada a ninguém. Quando alguém vier te acusar de alguma coisa, não deixa, porque Ele já pagou o preço pela sua vida. É verdade que precisamos reconhecer isso. E quando eu reconheço que Ele me comprou com preço de sangue, eu falo: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Eu sei que amanhã eu vou pecar de novo, mas me perdoa, Senhor, porque eu não quero viver assim. Não é assim que eu quero a minha vida. E Ele: tá bom, meu filho, tá perdoado. A palavra diz que Ele não é o seu juiz, Ele é o seu advogado. Ele é o seu advogado, porque quando você tiver com um problema, você chama por Ele e Ele é o seu advogado. E aqui vai contar que todo sacrifício, Jesus, ele morre e ao terceiro dia Ele ressuscita. E quando Ele está falando com os discípulos antes de ir para o céu, Ele diz que enviaria um ajudador, o Paracletos, que é o Espírito Santo, que vive em nós, que vive dentro de nós. A palavra diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Quando quando entregamos a nossa vida aos nossos deleites, à nossa vontade. Isso faz separação. Agora eu posso errar. E eu, sabendo que errei, o que eu faço? Perdão, Senhor. Ele não é o seu acusador, Ele é seu advogado. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mães de filhos.